vamos para mais uma aula de ciências voltada para o 7º ano. Nós vamos falar sobre o reino dos protistas. O reino dos protistas, ou proctotistas, é formado por seres vivos eucariontes unicelulares. Eucariontes quer dizer o quê? Que são células, né? É um ser vivo que é composto por células que tem núcleo delimitado por membrana. Unicelulares, ou seja, que possui apenas uma célula, e pluricelulares são seres que possuem várias células. A maioria dos representantes desse reino vivem em ambientes aquáticos, terrestres úmidos ou no interior do corpo de outros seres vivos, parasitando. Estudaremos dois exemplos do reino dos protistas, que vai ser os protozoários e as algas. Primeiro nós vamos falar dos protozoários. Os protozoários são organismos unicelulares, ou seja, formados por uma célula só, eucariontes, ou seja, que tem núcleo delimitado por membrana, consumidores na cadeia alimentar, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Eles se alimentam principalmente de bactérias, apenas alguns são parasitas e podem causar doenças. Os protozoários têm células de formato e estrutura bastante variados, e algumas espécies mudam de formato durante o ciclo de vida. Esses seres vivos podem ser agrupados de acordo com vários critérios, entre eles sua forma de locomoção. Vamos ver alguns exemplos de protozoários e os formatos. Alguns protozoários, como o Plasmodium vivax, apresentam diferentes formas de locomoção de acordo com a etapa de seu ciclo de vida. Eles são chamados de esporozoários e podem infectar o ser humano por meio da picada do mosquito prego, causando a malária. Na fase de infecção, não apresentam estruturas especializadas para locomoção, sendo, portanto, imóveis. Nessa fase, eles são transportados para diferentes regiões do corpo humano por meio da corrente sanguínea. Aí está mostrando o plasmódio, o aumento aproximado de 2.400 vezes. Outro tipo aí de protozoário, né? Os protozoários que apresentam flagelos são chamados de flagelados. Os flagelos são estruturas alongadas que realizam movimentos ondulatórios responsáveis pela locomoção. O trichoninfa é um flagelado que vive no sistema digestório de cupins em uma relação mutualística. O que é uma relação mutualística? É uma relação entre duas espécies em que ambas são beneficiadas. Os protozoários que apresentam cílios são chamados ciliados. Os cílios possuem estruturas e composição semelhantes à dos flagelos, porém apresentam tamanho menor e geralmente existem em maior quantidade. O didínio e o paramécium são exemplos de ciliados. Os batimentos dos cílios possibilitam a movimentação desses protozoários. Os protozoários se locomovem por meio de pseudópodes, como o Etamoeba stolística. Formam o grupo conhecido como risópodos. Os pseudópodes, ou seja, pés falsos, né, são projeções da membrana plasmática e utilizam na captura do alimento e na locomoção. Os pseudópodes se formam quando, por meio dos estímulos, o citoplasma torna-se menos consistente em uma região e se desloca posteriormente. Essa região torna-se mais consistente em relação às demais. Dessa maneira, a região dos pseudópodes serve como um ponto de apoio para que as demais regiões do citoplasma deslizem em sua direção. Então, está mostrando a região mais consistente, que é essa aí em azul, mais escuro, e a região menos consistente, certo? E aí forma os pseudópodes do risópodo. A reprodução dos protozoários. Vamos tomar como exemplo a reprodução do Plasmodium vivax, um dos principais causadores da malária. Seu ciclo de vida envolve o ser humano e o mosquito do gênero Anopheles, conhecido popularmente como mosquito prego. O esquema, esse daí que está mostrando, vai estar mostrando como é que ocorre a reprodução dos protozoários. Quando o mosquito prego, contaminado com plasmódio, pica uma pessoa,
os protozoários presentes em sua saliva podem entrar na corrente sanguínea do ser humano. Nessa fase, o plasmódio encontra-se em uma forma chamada de esporozoito. Aí os esporozoitos do plasmódio vão migrar na corrente sanguínea humana e chegar até o fígado. Lá no fígado vai realizar a reprodução assexuada, ou seja, que não tem participação de gametas, formando os merozoitos. Os merozoitos resultantes dessa reprodução assexuada são liberados na corrente sanguínea, invadem as células do sangue. Nelas, esses plasmódios podem reproduzir-se novamente e as rompê-las, liberando substâncias que causam a febre e sintoma da malária. Alguns merozoitos se desenvolvem em gametócitos masculino e feminino. Ao picar uma pessoa contaminada, a fêmea do mosquito prego suga o sangue contaminado para o interior do seu sistema digestório. No intestino do mosquito, os gametócitos se transformam em gametas e realizam a fase sexuada da reprodução, ou seja, tem participação de gametas. O gameta masculino e feminino vão se unir, formar um zigoto, que vão se desenvolver, posteriormente vão se dividir assexuadamente, gerando os esporozoitos. Os esporozoitos vão migrar para a glândula celular salivar, do mosquito, que ao picar o ser humano vai liberar na corrente sanguínea, reiniciando o ciclo. Então, a parte em azul é a parte que ocorre essa reprodução no ser humano e a parte amarela é no mosquito. Então, o mosquito contaminado vai jogar o esporozoito aí na corrente sanguínea, chegar lá no fígado, ter a reprodução assexuada, vai formar os merozoitos, que vai invadir as hemácias, que vai se reproduzir assexuadamente nas hemácias, que vai estourar essa hemácia aí, explodir e vai espalhar vários merozoitos pela corrente sanguínea. Aí um mosquito prego que não está contaminado, pica essa pessoa que está doente, que está contaminada, aí ele se contamina, os gametas masculino e feminino vão se fundir aí, vão juntar, vai formar o zigoto e aí vai se reproduzir e formar o esporozoito. E assim é a reprodução dos protozoários. Prevenção da malária. Como vimos, os plasmódios são transmitidos ao ser humano por meio da picada do mosquito prego. Dessa maneira, a principal forma de prevenção da malária é o controle da população desses insetos, com o uso adequado de produtos que eliminem as larvas e os mosquitos adultos. Além disso, pode-se utilizar repelentes, telas de proteção nas janelas e mosquiteiros, dificultando sua aproximação. Outros fatores importantes a serem observados e evitados são o desmatamento e a ocupação não planejada de áreas florestais, evitando a exposição da população a insetos transmissores da doença. Além de realizar a reprodução sexuada durante o ciclo de vida, o plasmódio também vai se reproduzir de forma assexuada. Vamos ver esse exemplo aí. O protozoário ele vai invadir uma célula hospedeira. Nesse processo, antes de se dividir, a célula do protozoário vai produzir vários núcleozinhos. Posteriormente, uma pequena porção do citoplasma vai concentrar-se ao redor de cada núcleo e cada núcleo rodeado de citoplasma vai formar um novo protozoário que vai romper essa célula hospedeira aí e vai sair vários protozoarinhos. Vale ressaltar, além do plasmódio, outros protozoários se reproduzem dessa maneira, assexuado. Como vimos, na reprodução sexuada, um gameta masculino se une com o feminino, formando o zigoto. Essa forma de reprodução sexuada, em que ocorre a união das duas células, ocorre com outros protozoários, além do plasmódio.